Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre Nintendo e quais são as possibilidades aí para um futuro sucessor do Nintendo Switch. Será que vem muita inovação por aí? Eu espero sinceramente que não. Fiquem comigo que a gente já volta. Nas últimas semanas surgiram novos rumores e especulações sobre o sucessor do Nintendo Switch. Não é de hoje que de tempos em tempos esse assunto volta, a galera parece que fica sem pauta e aí vamos especular sobre o futuro, sobre quais seriam as características e como seria esse sucessor do Nintendo Switch. Mas parece que agora a coisa tem um pouquinho mais de substância. Tem matéria aqui do Video Game Chronicles, tem material da Bloomberg. Como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. O grande ponto é, vazou de alguns estúdios e de algumas desenvolvedoras que elas já estariam com acesso a um kit de desenvolvimento para esse novo console da Nintendo. E também tem uma questão lá da Sharp, que ela já estaria fabricando telas de LCD para um novo dispositivo de videogame ainda não identificado. Vale lembrar que até agora, oficialmente, a Nintendo ainda está a todo vapor para ampliar as vendas do próprio Switch, que vão muito bem, obrigado. O novo jogo aí, Zelda, lançado recentemente, é um sucesso absoluto de crítica e nas vendas, é a prova disso. Os números, inclusive, reforçam essa estratégia. A Nintendo informa oficialmente em seu site a marca de 129,5 milhões de aparelhos vendidos e mais de 1 bilhão de unidades de software, ou seja, de jogos vendidos para o Nintendo Switch. É muita coisa, o Switch já é o terceiro videogame mais vendido da história. E as vendas seguem aceleradas até hoje. Só no primeiro trimestre fiscal desse ano foram aqui 3,9 milhões de novas unidades vendidas para um videogame que foi lançado lá em 2017. Eu acho que é um resultado excelente. Só o novo Zelda, Tears of Kingdom, vendeu quase 20 milhões de unidades. Isso não seria algo muito padrão para um produto que supostamente já está no final ali do seu ciclo de vida. E aí vem o nosso questionamento e análise. O que faria a Nintendo de fato lançar agora um sucessor, lançar um novo hardware? Na verdade, nada, ela não tem nenhum motivo para fazer isso agora. Por outro lado, é óbvio que ela já está desenvolvendo um novo modelo. Bruno, como é que você pode ter certeza disso? Porque é o que qualquer empresa de tecnologia faz. E a Nintendo está há décadas nesse mercado. É claro que ela já tem coisa nova no forno e está arrumando toda a estrutura necessária aí para fazer um lançamento. Mas também é fato que, no momento que ela confirmar o lançamento de um novo hardware, o mais provável é que as vendas do Switch desacelerem. E aí, por isso, eu acho que ela não confirma, nem afirma, nem não confirma, nem desmente as questões, os rumores, ela simplesmente segue trabalhando com o Nintendo Switch, mas é evidente que, como qualquer companhia de tecnologia faz, ela já tem ali esquematizado um próximo passo, um próximo lançamento nessa sua linha de hardware. E aí você me pergunta, Bruno, mas isso teria um impacto nas vendas do Switch? Com toda certeza. Quando a própria empresa anuncia que um produto está chegando no fim do seu ciclo de vida e que está vindo por aí um sucessor, já é um recado ali para o consumidor que ainda não comprou. Que tal se eu esperar um pouco mais para comprar já a versão mais atualizada, o próximo sistema? E por outro lado, para quem já tem, também começa a ficar uma expectativa de, bom, esse aqui já não é mais o videogame do momento, vai vir outro. Claro que a gente tem muitos exemplos de videogames que tiveram uma vida útil muito além do seu ciclo, enquanto representante de uma geração. Alguns, inclusive, da própria Nintendo, que tiveram um público muito fiel por longos anos, mesmo quando já eram considerados obsoletos a nível de hardware.
Mas nunca é a mesma coisa. A oficialização do novo console tem impacto direto na percepção que o público tem do atual. Ele deixa de ser o mais novo e só por isso a coisa já esfria consideravelmente. Daí a gente pode partir para um segundo ponto, que é: o que será esse sucessor do Switch? Tem algumas coisas circulando por aí, mas eu acho que a gente deve olhar pela perspectiva da inovação. Eu acho que tem muita besteira até circulando por aí, muitas ideias meio estapafúrdias. Eu espero que não seja esse o caminho da Nintendo. Na minha visão, a Nintendo não teria que mudar praticamente nada. Ela teria que partir para uma outra lógica, para uma lógica de melhoria incremental. Vai mexer no hardware, vai melhorar alguns aspectos técnicos, mas continua rigorosamente o mesmo console. E ela deve considerar, sim, fortemente o aspecto da retrocompatibilidade, porque com esse ecossistema de mais de 1 bilhão de jogos vendidos, ela agora criar um novo sistema do zero teria que ter algo realmente muito extraordinário, muito diferente, muito espetacular, e o que eu acho que ela não tem. Nem ela, nem Sony, nem Microsoft não tem. E se tentar inventar alguma presepada, eu acho que pode ser até pior. Eu vi algumas pessoas falando que ela pode estar trabalhando num aparelho com tela dobrável. Nossa, isso chegou até a me dar um calafrio, porque a Nintendo criou uma plataforma muito sólida, muito robusta com o Nintendo Switch. Eu penso que seria uma grande loucura ela tentar, de repente, buscar a inovação a todo custo, para daí tentar estabelecer um novo padrão, porque ela inclusive já tentou isso com o Wii U e olha no que deu. Por outro lado, se ela turbinar o Switch, der para ele maior poder de fogo, que claramente ele não tem, né? O Switch já era inferior aos videogames da geração passada, que dirá quando comparado aos videogames dessa geração, mas se ela der a ele poder de fogo e trabalhar com o conceito da retrocompatibilidade, olha o tamanho do ecossistema que a Nintendo pode construir. E a própria Nintendo já teve experiências bem-sucedidas nesse sentido, falando em questões de retrocompatibilidade. Então, na minha visão, ter esses sistemas fechados, estanques, fazia muito sentido em gerações passadas, quando o salto de uma geração para outra era muito grande, a diferença era muito grande. Mas essa já não é mais a realidade. A melhoria agora nesse mercado de games vai ser cada vez mais de natureza incremental. Eu sei que tem muitos pontos aí nessa equação que são muito mais pontos técnicos aqui, pontos de engenharia, talvez, do que puramente decisões comerciais e de marketing. Mas se a gente pensar que podemos ter um upgrade do Switch e que isso pode colocar em alguns anos mais 100 milhões, 130 milhões de aparelhos dentro desse mesmo ecossistema, olha o potencial gigantesco desse todo, desse conjunto. Qual seria o potencial de faturamento dessa arquitetura dentro de alguns anos? Na semana passada, aqui no próprio review, eu comentei sobre o faturamento do braço de serviços da Apple. E olha o resultado que eles estão tendo com essa abordagem de plataforma. Então, talvez a maneira como essa indústria se organizou desde sempre, né, tenha que ser repensada. Talvez agora ela passe a funcionar mais visando criar um ecossistema sólido do que trabalhando com uma questão de ruptura entre uma e outra geração, porque é assim que essa indústria sempre trabalhou, né? Eu tenho uma geração, eu tenho ali aquele modelo, aquele ecossistema, eu crio uma ruptura para a próxima geração, trazendo algo de impressionante. Olha, da terceira para a quarta geração, olha que estrondosa diferença, mas aí eu tenho um outro ecossistema separado daquele original. E aí da quarta para a quinta geração também, nossa, agora sim, uma revolução de hardware, uma revolução na qualidade gráfica, e eu tenho de novo eu tenho novamente um sistema fechado que
difere por completo do sistema da geração anterior. Reparem que essa indústria, ela criou essa dinâmica das gerações muito buscando essa ruptura, embora nem sempre tenha sido de fato uma ruptura, né, uma inovação de ruptura no sentido estrito do termo, mas ela sempre buscava isso. Por isso a questão das gerações, né, então, Atari como representante da segunda geração, Nintendinho, né, como representante da terceira, Super Nintendo e Mega Drive como representantes da quarta, PlayStation, Nintendo 64 da quinta, e aí vai, né, mas você tinha uma linha divisória muito clara ali entre uma geração e outra, coisa que agora a gente não vai ter. Então hoje possivelmente a gente vai partir para mudanças de geração que são cada vez mais baseadas em melhorias incrementais. Eu melhoro o hardware, eu melhoro o desempenho, aumento a potência desses aparelhos, talvez traga algum outro aspecto técnico diferenciado, mas eu já não vou ter mais aquele salto que se tinha antes. Tanto é que os últimos lançamentos de Microsoft, de Sony, foram muito nesse sentido. Você não trouxe de fato nenhuma revolução. Você trouxe melhorias nos aspectos técnicos e em algumas situações também foi trabalhada essa questão da própria retrocompatibilidade. Quando foi lançado o linha Series X, né, isso foi muito comentado, o fato dele você poder jogar os jogos das gerações anteriores diretamente nele. Então há uma questão ali de você fazer melhorias incrementais, porque já as mudanças vão se tornar cada vez mais commodities para esses consumidores, e obviamente você não tem mais esse ponto de ruptura. Portanto, criar esse movimento para gerar uma plataforma sólida, uma plataforma muito robusta, possivelmente seria a melhor jogada para os lançamentos daqui por diante. Agora, se a Nintendo de fato vai fazer isso, ou se ela vai, né, manter aquele pensamento, aquela visão de não, eu tenho que lançar um novo hardware e ele vai ser, mesmo que traga alguma retrocompatibilidade, mas ele vai ser genuinamente diferente do anterior, porque aí eu começo a vender novamente vários títulos e vou relançar alguns clássicos, e aí eu faço essa movimentação, que sempre foi a movimentação clássica dessa indústria, mas na minha visão isso colocaria a Nintendo em uma séria desvantagem em relação a como essa indústria está evoluindo. A gente está vendo aí o streaming, o cloud gaming ganhando cada vez mais força. A gente está vendo aí o quanto a Microsoft ganhou espaço nos últimos anos, e a Nintendo poderia muito bem aproveitar essa arquitetura tão forte, tão bacana que ela já construiu, para ampliar ainda mais o modelo. Talvez você pense assim, então os lançamentos vão ficar mais próximos do que a gente tem hoje, por exemplo, no mercado de smartphones. Eu tenho melhorias incrementais de hardware, mas isso não inviabiliza os lançamentos anteriores, não inviabiliza o hardware anterior. Exatamente, vejam que a própria estratégia da Apple, que a gente comentou no review da semana passada, tem a ver com isso. Quando ela fala que tem mais de 1 bilhão de aparelhos ativos, não são todos eles a última linha do iPhone lançado ou a última linha do iPad. Aí entra muita coisa de iPhone 7 ainda, possivelmente iPhone 6, iPhone 8, né, e tantos outros modelos que ficaram para trás, mas que ainda estão por aí espalhados pelo mundo e funcionando muito bem, o que aumenta e muito o potencial dessa plataforma. Não dá para comparar porque a dinâmica dessas duas indústrias é muito diferente, né? Smartphone, as empresas lançam no mínimo uma vez ao ano, mas fazem às vezes lançamentos em mais vezes até do que isso, numa periodicidade maior. A indústria de hardware de videogames já tem uma outra dinâmica focada nesse entendimento entre as gerações, como a gente já falou aqui. Mas, pelo andar da carruagem, pela maneira como as coisas estão se configurando hoje, eu tenho certeza que chegar a um meio termo, a um meio entendimento entre esses dois modelos, certamente seria algo muito mais vantajoso. Mas isso é só a minha visão, a minha opinião sobre isso. Vamos ver o que vai surgir de fato de mais novidades sobre o próximo aparelho da Nintendo. Por enquanto, o que se sabe é que ele vai trabalhar com telas
parece que LCD, pelo menos é o que saiu aqui, em relação ao que a Sharp estaria já fabricando. A gente não tem muitos detalhes, mas provavelmente vai ser também um console com as mesmas características do Switch, né? Quer dizer, um híbrido ali, que é console de mesa e portátil ao mesmo tempo. E aí vamos ver se a Nintendo de fato vai seguir essa minha linha de raciocínio, de trabalhar para construir esse ecossistema robusto, ou se ela vai de fato partir para o movimento de ruptura. Não, é uma nova geração mesmo. Então, mesmo que traga alguma retrocompatibilidade, vai haver uma clara cisão ali entre quem tem só o videogame antigo e quem tem o videogame mais novo. E aí eu vou criar esse, né, as pessoas obrigatoriamente teriam que migrar para poder aproveitar todos os benefícios dessa nova geração. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Por aqui seguiremos acompanhando as notícias. E é isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Eu tinha já anunciado que ia fazer um comentário sobre esse tema, mas a gente segue aqui acompanhando o noticiário e vamos ver o que mais de novidade que surge. Bom, esse é o comentário da semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.